Boa noite. Boa noite. Mas que pode alguém passar, né? Para quem estava há algum tempo sem vir aqui aos domingos, eu fico feliz de poder estar participando aqui com os irmãos também. Quantos aqui gostam de fazer planos? Planos. A gente faz planos, alguns já têm planos para amanhã, certo? Vocês sabem o que vão fazer. Alguns já traçaram planos para a semana toda. Às vezes a gente faz um plano em família, né? Esse ano minha família vai ter tal atividade. Nós fazemos planos para a aposentadoria, né? Vou me aposentar. Os planos são bons, são importantes e está tudo certo. Mas nós precisamos, eu acho, que todos nós precisamos pensar no tema da conversa de hoje sobre a brevidade da vida. Obrigada, Carlos. A brevidade da vida. Eu acho bem claro que nós que passamos por uma perda no final de semana passada, de alguém tão jovem, querido nosso, que todos nós passamos por uma reflexão sobre a nossa vida. Não é? Me refiro ao Jader, né? A perda dele, menino jovem, rapaz, né? Futuro papai, 29 anos, saindo do trabalho. Provavelmente, quando ele saiu de manhã, pensou que seria apenas mais um dia. Não passar algo na cabeça dele, com certeza que isso iria acontecer. E essa reflexão serviu para a gente pensar sobre a nossa vida, né? Mas faz parte, né? A gente pensar sobre isso. A nossa vida, ela pode ser representada por uma ampulheta que mostra o tempo da nossa vida passando. Como ele é breve. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu gostaria que vocês me ajudassem, a gente vai ler bastante passagens bíblicas e gostaria que vocês me ajudassem fazendo a leitura comigo. Tiago 4, 14. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o nosso tempo de vida, como devemos viver, como isso é importante, se é a nossa vida aqui é o fim em si mesmo. Então, gostaria de partilhar com vocês essa reflexão também. Tiago 4, versículo 14. Eu leio assim na minha Bíblia, e aí, se alguém quiser já abrir a sua Bíblia em Jó 14, versículo 1 e 2, vai me ajudar então na próxima leitura, tá bom? Tiago 4, 14, alguém gostaria de ler? Davi? Pode ler? Vivos esperança a Deus, o que acontecerá amanhã. O que é a nossa vida? É uma flor que aparece como um outro e depois se desaparece. Então, aí, nessa passagem, a nossa vida é comparada ao quê? Na minha Bíblia diz uma neblina. Quem acorda cedinho sabe que de manhã, principalmente quando está mais friozinho, né? Há uma neblina, e essa neblina é dissipada com o calor do sol ao longo das horas, primeiras horas da manhã. Então, compara a nossa vida como uma neblina. Em Jó 14, versículo 1 e 2, por isso, pode ler. O homem nascido de mulher deve ter cheio de inquietação. Nasce como a flor que murcha e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Pois é. Então fala do tempo de vida do ser humano, que é como uma flor que nasce e murcha logo depois. E essas reflexões aí, essa comparação do trilho com também essa comparação da nossa vida como uma viagem de trem. Nos vagões somos acompanhados por algumas pessoas que vão, à medida da viagem, descendo para os seus destinos, até que chega a nossa hora também de descer também.
Conta-se a experiência de um médico que acompanhou um senhor no seu leito de morte e que ele dizia assim: eu fui um homem muito bem sucedido, consegui bens, tive sucesso, corri atrás do que era importante, mas me esqueci do que era essencial: a minha família, a minha saúde e principalmente Deus. E nada do que eu conquistei vai me acompanhar agora. Para este homem, neste exemplo, não havia mais tempo de repensar ou mudar suas atitudes. Felizmente, nós ainda temos esta oportunidade. E em Salmos 90, 12, ali nós lemos assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Essa mensagem é para dar medo na gente? É para botar medo nos irmãos? Não. É para que nós possamos refletir sobre o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos concedeu. Conta-se a história de um pregador que ele fez um apelo muito forte para a igreja uma semana antes de um grande incêndio que aconteceu em Chicago em 1871. Uma semana antes, talvez no domingo, como nós estamos aqui, o pregador falou sobre a volta de Jesus, falou sobre a decisão que cada um de nós temos que tomar pela nossa vida, a favor da nossa salvação, considerando o sacrifício de Jesus. E ao final do seu sermão ele disse: pensem sobre isso durante essa semana. No próximo domingo vocês me contem qual foi a decisão de vocês. Mas ele se arrependeu desse apelo, dessa uma semana que ele deu para que as pessoas pensassem, porque naquela noite Chicago foi acometido por um dos maiores incêndios que levou muitas pessoas ali do ladinho. Eu pesquisei essa informação e fala sobre quantas pessoas foram atingidas, 17 mil edifícios, 100 mil moradores desabrigados e mais de 300 mortos e milhares de quilômetros para reconstruir a cidade. E algumas pessoas não tiveram essa uma semana para fazer a decisão, para escolher de que lado estaria. E esse pregador ele disse que nunca mais daria uma semana de prazo, porque ele não tinha esse poder, não tinha essa sabedoria de dizer que nós teríamos uma semana de prazo. A Bíblia conta também que a nossa vida ela não tem fim em si mesma. Nós vivemos aqui e devemos viver bem, ter bons relacionamentos, ter paz, ter alegria, mas que nós, assim como um administrador que cuida da empresa, chegará o tempo que nós temos que dar conta. Um administrador, se alguém chega aqui para você e fala: olha, você cuida da minha loja, cuida da minha empresa, mas em algum momento ele vai voltar. E a gente vai ter que dar conta, né? E Deus fez assim também. Ele nos deu os recursos com a vida, o tempo, os nossos dons, as oportunidades, nos deu a fé, nos deu a família, nos deu a comunidade da igreja, dos nossos vizinhos, são recursos que Deus nos deu. Mas chegará um momento que nós teremos que prestar conta sobre essas coisas. Então, sabemos que vivemos aqui, mas que teremos que enfrentar um juízo, certo? Uma prestação de contas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Hebreus 9, 27. E se alguém puder abrir em 2 Coríntios 5, 10. Hebreus 9, 27. E 2 Coríntios 5, 10. Hebreus 9, 27, alguém? Pode. Nós sabemos que haverá um juízo e nós teremos que prestar contas. A outra passagem? Alguém viu?
mal que foi feito por Cristo. Então, o juízo não é ao bel prazer do nosso juiz, é de acordo com o bem ou o mal que cometemos durante a nossa vida. Então, teremos que prestar contas diante de Deus dos recursos que Ele nos deu, né? Principalmente como nós dissemos aqui, a vida, o bem, os nossos dons, como estamos usando, como estamos empenhando e desfrutando desses dons que Deus nos concedeu. A Bíblia fala sobre uma parábola que está em Lucas 12. Vamos abrir lá, a Bíblia em Lucas 12. Quando conta daquele homem que ficou muito empolgado com sua crescente colheita, e ele disse que ia derrubar seu celeiro e construir um celeiro maior para armazenar o que ele havia colhido. Mas Deus faz uma pergunta no versículo 20. E ele diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para mim será? Às vezes nós nos apegamos aos nossos afazeres, nós temos planos e tudo bem com isso, né? Mas esse não deve ser o nosso foco maior. A gente tem que estar com os pensamentos, lembrando que nós estamos aqui nessa terra como estrangeiros. O nosso lugar, o nosso plano, o nosso foco maior deve ser a eternidade, aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós não podemos adiar este momento. Muitas vezes nós pensamos, mais tarde eu me reconcilio com o meio, eu tenho alguma desavença, mais tarde eu me aproximo de Deus, quem sabe quando a juventude já tiver passado, quando eu já tiver casado, ou tiver filhos, ou conseguir aquele emprego, ou me formar na faculdade. Quem sabe mais tarde, quando eu me organizar financeiramente, tiver uma estabilidade, mais tarde me arrependo, mais tarde eu perdoo, mais tarde eu peço perdão. Qual a certeza de que nós temos? Que teremos mais tarde. Como a Bíblia diz, que acabamos de ler, loucos, e hoje te pedir a tua alma, o que você tem a oferecer? Mas então, o que fazer? Como devemos viver? Como devemos nos preparar? Porque sabemos que teremos um encontro com Jesus e uma prestação de contas. Eu quero começar desde o começo, né? O primeiro passo que nós devemos fazer é caminhar com Deus. E como fazemos isso? Através da comunhão, da obediência, da dependência de Deus, da parceria de Deus, ter Deus como nosso amigo, aquele a todos os dias nós buscamos para servir de nosso dirigente, aquele que conduz os nossos passos. Primeiro passo é ter comunhão com Deus, e seguir, entender que nós devemos caminhar ao lado dele. Confiar em Deus é um passo também muito importante, mas confiar em Deus como alguém que nos criou, que nos mantém, que nos sustém, que nos amou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos perdoou. Tantos atributos de alguém que tem um amor muito especial conosco. Dessa forma fica mais fácil de confiar na sua direção. E viver em arrependimento, reconhecendo as nossas falhas e a nossa dependência de Deus, reconciliando-se com Deus, reconectando-se com Deus, restaurando a relação com Deus. Nós temos uma promessa, uma recompensa que está próxima de se cumprir. Jesus voltará. Quando os sinais nos mostram que logo.
Mas de repente, para mim ou para algum de nós, isso pode ser abreviado. Nós não sabemos. Mas o fato é que devemos estar preparados. Preparados. Vamos ler juntos Apocalipse 21, 4? Eu leio assim: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. A volta de Jesus é um fato real e está mais próximo do que a gente pode imaginar. Ele virá, estando eu preparado ou não. Talvez ele não vai esperar o tempo todo. O tempo da graça está aqui diante de nós. As advertências, as orientações, nós temos ouvido. Nós precisamos nos atentar a isso. A vida é breve, o encontro é certo. E a pergunta é: estamos nós preparados? Em João capítulo 6, versículo 37, Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Então, essa é a nossa parte. Jesus já fez tudo o que podia fazer para que estivéssemos salvos. Mas ele respeita a nossa decisão. Ele respeita a nossa vontade e aquilo que nós queremos para a nossa vida. Eu achei curioso, ontem na sala dos adolescentes, surgiu de um deles a pergunta: se nós não levarmos em consideração a salvação, vale a pena a gente ser cristão aqui? E de pronto eu respondi, mas ele não se satisfez e eu vi a resposta dos colegas. Ele disse: sem ser influenciado por essa questão. O que vocês acham sobre isso? E vocês? O que vocês acham sobre isso? Se não levarmos em consideração a salvação e a eternidade, se viver valeria a pena aqui, se fosse só aqui na terra, valeria a pena nós sermos cristãos? Sim. Por quê? Mas você deveria ter mais segurança, você deveria um apoio de alguém que estiver no lugar, boas amizades, vale nós temos menos problemas? menos riscos. Menos riscos, menos problemas, mais saúde, mais vigor, né? Seguindo as leis que Deus nos ensinou. Se não tivéssemos ou não levássemos em consideração as promessas da eternidade, da salvação, eu também concordo com vocês. Eu acho que já valeria a pena nós desfrutarmos dos bons conselhos que Deus nos dá. Além de tudo isso, nós temos a esperança, a fé, de que teremos um encontro com Deus, de que teremos que prestar contas das nossas atitudes. Então, que nós possamos estar preparados. E quanto é que a gente tem para se preparar? Semana que vem? Daqui a um mês? Não sei. O que nós temos é o hoje. Hoje nós temos a oportunidade de conhecer, de reconhecer o tanto que Jesus nos ama e fez por nós. E nós temos a oportunidade de escolher estar ao lado de Jesus, fazer a sua vontade, andar nos seus caminhos, pensando lá na eternidade, sim, mas também nos privilégios que temos enquanto estivermos aqui. Jesus fez tudo o que precisava para que nós pudéssemos ter a salvação, que nós também possamos retribuir esse grande amor, partilhar com as pessoas e assim estar nos preparando para a eternidade e ajudando as outras pessoas. Amém. Esse é o meu desejo e a minha oração para essa noite. Vamos cantar o hino de número 437.
Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá a cada dia, pelos dons da salvação que o Senhor já providenciou todas as coisas necessárias para que fossemos salvos. Por conhecermos a Tua palavra, por conhecermos os Teus preceitos, e que nós possamos contribuir e retribuir todo esse amor que o Senhor tem por nós. Sabemos que essa espera para nós, às vezes parece longa, mas entendemos que os maiores preparativos que o Senhor nos podia ou precisava fazer já estão feitos. Que nós possamos aproveitar a cada dia de colocar a nossa vida diante de Ti, para que tenhamos o perdão dos nossos pecados, para que possamos nos colocarmos cada vez mais próximos de Ti, da Tua vontade. Nós te agradecemos por tantos privilégios e oportunidades que o Senhor nos dá. Que nós possamos aproveitar cada uma delas para reforçarmos nossa fé em Ti, nosso pacto de confiança e de fidelidade ao Senhor. Que nós possamos estar preparados a esse breve encontro contigo. Conforte o coração daqueles que perderam seus entes, que essa esperança também do breve encontro seja forte e também fortaleça cada um. E que nós possamos estar fazendo aquilo que o Senhor nos confiou através dos médios e desafios. Esteja conosco e nos abençoe. Temos uma semana diante de nós, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo, dirigindo, protegendo e abençoando. Os nossos queridos também possam